Olá a todos, eu me chamo Ingrid e nesse momento eu venho apresentar para vocês um dos resultados de pesquisa que a gente tem desenvolvido no Programa de Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina. Esse estudo especificamente tem como título Revisão Integrativa em Gestão, uma análise sistemática das tendências, desafios e oportunidades para a prática nas organizações. Ele foi desenvolvido por mim e pela professora Vânia Ribas Ulbricht. Como introdução, a gente traz para vocês que a pesquisa científica desempenha um papel fundamental na produção e expansão do conhecimento em diversas áreas do saber, né? Dentre as abordagens metodológicas utilizadas, destaca-se a revisão integrativa da literatura, que é uma forma de pesquisa sistematizada que coleta, analisa e sintetiza dados e informações de diferentes estudos publicados em áreas específicas do conhecimento. Nosso objetivo com esse estudo foi identificar, por meio de uma revisão integrativa, quais as disciplinas que têm utilizado essa abordagem, qual a estrutura adotada nesses estudos e quais foram os principais resultados obtidos. Dentro da revisão da literatura, a gente traz primeiro uma consideração sobre os aspectos da ciência como tal, que a gente encontra que a ciência busca explicar a ordem da natureza, como a percebemos e como de fato é. Ela tem como produto o conhecimento científico, que é um tipo de conhecimento que coexiste com outros tipos de conhecimento, como conhecimento artístico, religioso, etc., né? Existe um aparente paradoxo, né, em que o cientista busca novos conhecimentos científicos, propondo teorias que são mais amplas, mais profundas e mais simples do que as que foram utilizadas anteriormente. A revisão da literatura sistematizada e de tipo integrativa como tal é uma forma de pesquisa que utiliza fontes e informações bibliográficas para a obtenção de resultados de pesquisa de outros autores com o objetivo de fundamentar teoricamente um determinado tema. A gente também traz as considerações de Torraco, que diz que a revisão integrativa é um tipo de revisão da literatura que revisa, critica e sintetiza a literatura representativa sobre um determinado tema de forma integrada, né? Considera tanto estudos teóricos quanto estudos experimentais e não experimentais, com a finalidade de uma compreensão mais abrangente de um determinado fenômeno ou problema. Especificamente na gestão, a gente encontra que, historicamente, as revisões sistematizadas foram originadas na ciência da saúde, onde se busca reunir estudos empíricos para conhecer e sistematizar resultados, né? Mas considerando a capacidade que a revisão integrativa tem justamente de sistematizar e fazer um balanço do conhecimento específico, científico, né, existente, se considera, né, um método adequado também para as ciências sociais, especialmente na área da gestão. Dentro dos métodos, obviamente, a gente trouxe a revisão integrativa e a partir dos estudos de Botelho, Cunha e Macedo, a gente utilizou os 6 seguintes passos, né? Primeiro, a gente define a pergunta da pesquisa, que no nosso caso é essa, né? Quais as tendências, desafios e oportunidades para a prática da gestão identificadas na revisão integrativa até o momento. Em segundo passo, a gente define os critérios de inclusão e exclusão. Depois a gente fez a identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados para determinar sobre quais a gente ia realizar a leitura completa e utilizar dentro da análise. Logo, a gente fez a categorização dos estudos selecionados, em seguida, a análise e interpretação dos resultados e termina com a revisão e síntese do conhecimento. Dentro dos resultados, análise e discussão, a gente traz, então, o primeiro resultado da busca que a gente fez nas bases de dados. A gente considerou essas 4 bases de dados, encontramos 53 artigos no total, mas depois das análises, né, de identificação e categorização dos estudos, a gente ficou com 17 artigos considerados na totalidade. Ainda dentro dos resultados, as áreas ou as disciplinas abordadas foram essas, né? Então, em primeiro lugar, empreendedorismo, responsabilidade social corporativa, marketing, aprendizagem organizacional.
empresas familiares, gestão responsável, Lean, inovação, modelo de negócio, resiliência organizacional e criatividade. O que a gente encontra como tendência desses estudos? Então, já partindo para a análise dos resultados desses estudos, né? A gente encontra que os autores buscam dar ou encontrar ou determinar regras de ouro, regras que se apliquem a um determinado conjunto ou uma área desses temas, né? Segundo, uma classificação e quantificação do conhecimento produzido. Então, é uma maneira de entender e de organizar todos os conhecimentos que foram já realizados sobre determinado tema. Terceiro elemento, terceira tendência, a gente encontra as propostas de ação, propostas de ações ou estratégias, né, como se fosse planos que saem como resultados dessas análises a partir dos estudos anteriores, a criação de modelo e organização de quadros sintéticos também, né, como parte de um corpo de conhecimento. Como desafio, a gente encontra a necessidade de preservar ou de perseverar no método, né, que os pesquisadores sigam fortalecendo esse método, e também se aponta como desafio a habilidade dos pesquisadores justamente de organizar esses resultados de uma maneira que gere realmente um novo conhecimento e valor, né? Como oportunidades são apontadas a possibilidade da continuidade da pesquisa, com ampliação da busca de novos resultados, quer dizer, eu posso fazer hoje uma pesquisa integrativa sobre determinado tema, e em um par de meses ou em alguns anos, voltar a pesquisar para ver se encontramos os mesmos resultados, né? Considerações finais, a gente apresenta aqui, né, o presente estudo teve como objetivo principal encontrar as tendências, desafios e as oportunidades para a prática da gestão, identificada então em revisões integrativas até esse momento. Para chegar à resposta, foi realizada uma revisão integrativa utilizando as bases de dados mais relevantes na área da gestão. A partir da análise realizada sobre os artigos, pôde-se encontrar algumas tendências na maneira de apresentar as informações dos estudos e como estas eram organizadas para gerar novos conhecimentos. No que concerne aos desafios, está, antes de tudo, a necessidade de consolidar a revisão integrativa como um método efetivo para os estudos desenvolvidos nas áreas sociais, fortalecendo o método e difundindo os benefícios desse tipo de pesquisa. Aqui estão as principais referências. Muito obrigada.